Gente, aquilo que a gente se compromete por escrito tem mais poder. Então anota aí, qual é a sua meta a partir de agora comigo? Pelo que você vai fazer escolhas? Para, reflete e estabelece uma meta. A gente precisa ter aonde quer chegar para conseguir saber o que fazer. Certo? Anotou a sua meta. Então, a sua escolha vai precisar ser coerente com a sua meta. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu, Aline, a minha meta é me manter. Eu não tenho hoje na minha vida um objetivo de emagrecimento. Então as minhas escolhas, elas vão ser pautadas no meu objetivo de me manter como estou. Se a sua meta é perder 2 quilos em 6 meses, você vai fazer suas escolhas baseado nisso. Se a sua meta é perder 10 quilos em 6 meses, a sua meta vai ser baseada nisso, ok? As suas escolhas vão ser baseadas nisso. Então, por isso que é importante a gente ter uma meta. Porque a hora que a gente tem uma meta, a gente tem mais clareza em fazer escolhas, porque as nossas escolhas precisam ser coerentes com a nossa meta. Então vamos falar sobre escolhas. Gosto muito de falar sobre escolhas. Escolher é angustiante. Toda escolha implica num desconforto, implica numa angústia. Tem uma frase que eu não vou saber citar o autor. Essas frases de internet, de autor desconhecido, mas que eu acho que faz muito sentido. Escolher uma entre 100 coisas é viver com a nostalgia das outras 99. O que isso quer dizer? Toda escolha implica em uma perda. Tá? E a escolha, ela acontece numa linha temporal. Eu tenho uma decisão e uma consequência. E aí no meio mora a angústia entre o que eu vou decidir e a consequência que eu vou ter, o que eu vou ganhar e o que eu vou perder. Então toda escolha ela gera uma perda. Se eu escolher entre A e B, eu escolho o A, eu perco o B. Se eu escolho o B, eu perco o A. Mas vamos virar aí o ângulo dessa. Vamos ler diferente essa história. Se eu escolho o A, ao invés de perder o B, eu ganho o A. Se eu escolho o B, eu ganho o B. Então, aonde está o seu foco? Aonde você vai colocar o seu foco na sua escolha? No que eu ganho ou no que eu perco? Se eu focar no que eu perco, a minha angústia vai ser alta. Se eu focar no que eu estou ganhando, eu tendo a diminuir a minha angústia. Quando eu escolho entre 2 coisas, eu perco alguma, mas eu ganho outra. E essa é a sacada da escolha, gente. Foca no que você está ganhando. Quando você estiver diante de um cardápio, de uma mesa, de uma porção de possibilidades, olha para aquelas possibilidades alimentares e foca no que você vai escolher, não no que você vai perder. Porque não é incomum a gente chegar, por exemplo, num restaurante e olhar o cardápio. Isso aqui eu não posso. Não, isso aqui não faz parte do meu plano. Não, massa hoje não faz parte do meu plano. Você já, assim, escaneou o cardápio no que você não pode escolher. E aí as suas opções de escolha ficam tão rasas, ficam tão sem graça, que você fica frustrada. Então, o que eu sugiro? Chega no restaurante, chega numa mesa e olha, quais serão as minhas escolhas hoje? Hoje é muito diferente, eu não posso comer uma massa eu vou comer um grelhado com legumes salteados na manteiga. Então, ao invés de focar no que você não vai fazer, foque no que você vai fazer. Só essa mudança já faz diferença nas suas escolhas. Você vai ver que você vai sentir um desconforto menor em pensar o que você precisa fazer e não o que você não pode fazer. Viver e fazer escolhas. Ninguém escapa, a gente escolhe, gente, tudo o tempo todo. Quanto mais consciente a gente estiver das nossas escolhas,
mais domínio a gente tem sobre as nossas consequências. É claro que a gente não pode controlar tudo, mas se você está escolhendo, você tem mais controle das consequências. Você pode prever melhor o que vem. Ok? Então você não vai escapar de fazer escolhas. Você escolhe tudo. Não é melhor eu escolher conscientemente do que no susto? Eu não tenho mais chance de acertar e de colher boas consequências se eu estou consciente do que eu estou fazendo? Agora, como fazer essas escolhas? Não precisa ser pesado. E sabe por que não precisa e não pode ser pesado? Porque vai ser para a vida toda. Tudo que eu falo aqui para vocês, eu quero que vocês conduzam para a vida toda. Então, se for pesado, gente, você não vai sustentar. Então, tem que ser leve, tá? Essas escolhas a gente pode fazer no credor ou no devedor. Vamos pensar nesses dois conceitos. Credor é quando eu assumo um ônus agora para usufruir de um benefício depois. Juntar dinheiro, poupança, investimento. Eu guardo para gastar. Devedor, quando eu usufruo de um benefício agora para pagar depois. Vamos dar um exemplo disso? Eu quero comprar uma bolsa e ela custa R$300. Eu posso guardar R$100 por mês, ao final de 3 meses, ir lá comprar minha bolsa com o dinheiro que eu guardei. Então, eu comprei a minha bolsa no credor. Ou eu posso, eu não tenho dinheiro, eu vou lá, compro a bolsa, passo no meu cartão de crédito em 3 vezes e me comprometo a pagar os 3 meses seguintes pela bolsa. Comprei no devedor. O que é melhor? É melhor viver no credor ou no devedor? Muita gente pode dizer aí, no credor. É o sonho de todo mundo viver no credor, mas nem sempre é possível. Não tem problema estar no devedor, comprar a bolsa no cartão de crédito, se você tiver dinheiro para pagar a fatura depois. Porque senão você entra no rotativo do cartão e lascou-se, né? Então, assim, como aplicamos isso à alimentação? Tá? O que é fazer uma escolha no credor? Bom, eu tenho uma festa hoje à noite, tá? Então, eu sei que eu vou abrir uma exceção hoje à noite com uma taça de vinho, um risoto, enfim, vou abrir uma exceção planejada hoje à noite. O que eu faço? Eu mantenho o meu plano no café da manhã, eu não abro exceção no meu lanchinho da manhã, eu mantenho o meu plano no almoço. Aí chega à tarde, minha mãe chega lá com um bolo de cenoura, com cobertura de chocolate maravilhoso e eu recuso, porque eu já sei que eu tenho uma exceção à noite, não abro exceção com aquele bolo naquele dia. Então eu estou poupando para abrir a minha exceção à noite. A minha exceção à noite vai ser aberta no credor, eu estou com crédito. Eu não abri exceções. Ok? Abro a minha exceção sem culpa, com prazer, curto o momento, porque eu me preparei para ela. Tá? O que seria, então, abrir uma exceção no devedor? Vou dar um outro exemplo, tá? Eu tenho, um sábado e eu tenho um churrasco para ir com familiares, amigos. Eu vou no churrasco e eu defino que no churrasco eu vou abrir uma exceção com uma batidinha, uma caipirosca, uma cervejinha, ou até, sei lá, vou comer um prato de massa que vai ser servido. Você define uma exceção no churrasco. Você abriu sua exceção, você se planejou, abriu sua exceção no credor, tá tudo certo. Você tá lá no churrasco, um casal de amigos chega para você e diz assim: nossa, hoje à noite a gente vai estrear o nosso forno de pizza. Então eu quero convidar você hoje à noite para jantar lá em casa para estrear o forno de pizza. Você fala: nossa, e agora?
Eu abri a minha sessão aqui no Credor, mas não está planejado uma exceção à noite. Eu vou abrir 2 exceções dentro do meu dia. Isso não está dentro do meu plano, não é coerente com a minha meta. Mas eu quero curtir esse momento com os meus amigos. E agora? Você vai restringir? Vai negar o convite nesse momento? Por favor, não é isso que você deve fazer. Você não deve restringir socialmente por conta de se manter no plano alimentar. Mas também, Aline, eu amo pizza. O meu amigo está me convidando para comer uma pizza. Eu vou e não vou comer a pizza? Poxa, também não, né? Você tá afim, é uma situação especial. Por que não comer a pizza? Então, o que eu faço que eu já não me planejei para isso? Vamos ser flexíveis. Você vai, abre essa exceção, come a pizza, mas aí concorda que você já tá no devedor? Você gastou um pouquinho mais do que você podia? Você não tinha essa gordurinha, esse crédito para gastar? O que você vai fazer? No dia seguinte, se proponha a não abrir exceções. Não significa restringir. Poxa, ontem eu abri 2 exceções, hoje é domingo, então vou me manter no plano hoje. Paga por isso. E não no sentido de punição, tá? No sentido de ser coerente com a sua meta. Ou de repente você pode acordar no domingo e fazer uma atividade física que não estava prevista. Ah, Aline, você vive falando que não é para eu me punir com atividade física. Não. Atividade física não é para compensar nada. Mas se você está no devedor, por que não se exercitar se isso não fosse um martírio, se isso não for ser ruim para você? Ah, não é para compensar nada, mas você pode sim se exercitar. Você pode, não é para restringir, mas você pode sim não abrir exceções. Entende que é um jogo de toma lá da cá? É um equilíbrio, gente. Não existe, o equilíbrio não é estático. O equilíbrio tem movimento, não existe equilíbrio parado. Uma bicicleta, fica em pé senta numa bicicleta, tira os pezinhos do chão sem ela estar em movimento. Ela não vai andar, você vai cair. Para você se equilibrar numa bicicleta, você precisa estar em movimento. Então é esse movimento das escolhas que vai tornar o seu objetivo, a sua meta de emagrecimento alcançável, sustentável, mais leve. Mas, de novo, isso implica em ter responsabilidade. Sabe que quando eu apresento isso para os meus pacientes, para os meus alunos no curso, isso assusta um pouco as pessoas. As pessoas param e... Mas como? Será que eu vou dar conta de fazer essas escolhas? É lindo, mas não é fácil. Eu concordo. Mas é possível. E a hora que a gente encaixa... Hoje eu tive uma sessão com uma paciente que já fez o programa e a gente tem alguns follow-ups. E ela me disse, Aline, eu passei um fim de ano como eu nunca imaginei. Leve. Não foi difícil para mim fazer as escolhas, está muito mais fluido. E é isso, com o tempo isso vai tornando cada vez mais fluido. Afinal, a gente tem escolha o tempo todo. A gente pode escolher, a gente tem liberdade de escolha o tempo todo. Porém, concorda que não dá para ficar voltando atrás da nossa meta? Que a gente precisa, muitas vezes, honrar as nossas escolhas. Por exemplo, sou psicólogo. Em um determinado momento da minha vida, eu escolhi fazer psicologia, né? Eu posso mudar? Posso, por exemplo, agora, depois de mais de 20 anos de formada, decidir que eu quero ser médica? Posso. Eu tenho total liberdade de mudar de rumo, de caminho. Mas concorda que isso tem um ônus, que isso tem um custo, que isso tem um caminho? Então, assim, eu tenho escolha e eu posso mudar de opinião, mudar a minha escolha, mas eu tenho que arcar com o custo dessa mudança.
A mesma coisa com a alimentação. Eu escolhi que hoje à noite, no evento que eu tenho, eu não vou abrir exceção, porque o meu fim de semana foi bastante intenso, eu abri algumas exceções no meu final de semana, e não é coerente com a minha meta de emagrecimento na terça-feira hoje abrir mais uma exceção. Então eu decidi, eu vou para o evento e eu vou me manter no plano. Essa foi a minha escolha, ok? Chego no evento e dou de cara, o cheiro tá maravilhoso, a comida tá com uma cara linda. Eu posso voltar atrás? Até posso, mas eu vou pagar o preço por isso. Tô afim. Entende, gente? Então, assim, a gente pode voltar atrás e com o tempo a gente até aprende a recalcular essa rota. Mas, o que eu sugiro para você que está começando? Nesse primeiro momento, faça escolhas conscientes e honre as suas escolhas. Você tem escolha até escolher. Depois, não tenho mais escolha. Eu não tenho escolha. Eu não vou abrir uma exceção hoje à noite. Eu já escolhi antes de vir. Porque o que acontece quando a gente honra as nossas escolhas? A gente fortalece o que a gente chama de músculo da resistência. O que é o músculo da resistência? Quanto mais eu resisto, mais forte eu fico para resistir das próximas vezes. Quanto mais eu desisto, mais fácil fica eu desistir da próxima vez. Eu condiciono. Você já se manteve focado? Já teve um período aí na sua vida que você estava mais focado? Você fala, nossa, foco, como que é? Foco, fé e força, foco, força e fé, não é? E aí você fala, nossa, aquela época eu fui no aniversário e eu não sei como, mas eu não comi o bolo. Por quê? Porque você estava forte no seu propósito de resistir. O problema é que quando a gente fica assim, a gente quer resistir tudo o tempo todo. Não é essa a proposta. Eu quero e preciso que vocês abram exceções. Mas quando você definir que não vai abrir uma exceção, eu preciso que você honre sua escolha. Até para que você domine essa habilidade. Vocês vão imaginar que vocês têm 2 potes. O pote do eu tenho escolha e o pote do eu não tenho escolha. Tá? Eu quero que vocês hoje já definiram uma meta de emagrecimento. Para ser coerente com essa meta, eu quero que vocês definam o que a partir de hoje vocês têm escolha. Vocês vão se permitir escolher e o que a partir de hoje você não tem mais escolha. Você não vai mais se permitir escolher. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu tenho escolha de consumir uma taça de vinho em situações especiais, de comer um doce da minha preferência quando for a um aniversário. Eu tenho escolha de comer uma massa que eu gosto quando eu vou ao restaurante X, ou de abrir uma exceção com uma pizza quando for à pizzaria. Eu tenho essas escolhas. Eu posso escolher. Baseado na minha meta, coerente com a minha meta sempre. O que é que eu não tenho escolha? Então, por exemplo, a Nutri, ela me ensinou que eu não tenho escolha. Eu preciso consumir o tanto de água prescrito para mim. Ela já me prescreveu, a Fer já me prescreveu a quantidade de água em litros baseado ali no meu peso, a altura, sei lá, a conta que ela faz. E eu não tenho escolha, eu preciso consumir. Então, desde que isso foi prescrito, eu não tenho mais escolha. Eu preciso consumir essa quantidade de água. O que mais eu posso não ter escolha? Eu não tenho escolha. 3 vezes na semana eu me exercito. As outras vezes eu até manejo de acordo com a minha semana. Tem semana que eu consigo incluir mais, tem semana que eu não consigo. Mas 3 vezes na semana é sagrado eu me exercitar, não tenho escolha. Semana foi corrida, não deu. Sábado e domingo tá aí. Eu preciso me exercitar. Não tenho essa escolha. Tá? Eu não tenho escolha
não vou nesse momento abrir mais de X exceções na minha semana. Vou restringir um pouquinho, vou abrir exceções, mas vou restringir um pouquinho o número de exceções, porque eu tenho uma meta de emagrecimento. Então é isso que eu quero sugerir para vocês, que vocês definam hoje, nesses 2 potinhos, o que você vai se permitir escolher e o que a partir de agora você não tem mais escolha, você não vai mais se permitir escolher. Emagrecer a sua mente é um passo essencial para você aderir ao plano prescrito pela sua nutricionista, ao seu plano de atividade física. De fato, a gente precisa preparar a nossa mente, a gente precisa estar com a nossa mente fértil para o emagrecimento. E é isso que eu proponho aqui para vocês. Como a gente vai pensar e se comportar para conseguir atingir a nossa meta. E essa mente de gordo, né? Eu não gosto muito desse termo, mas essa mente com distorções, com crenças distorcidas a respeito da alimentação e do comportamento alimentar, pode ser mudada. A gente pode modificar isso, né? Falo que não pode ser síndrome da Gabriela. Sabe qual é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Não é porque eu cresci assim, eu me desenvolvi assim, hoje eu tenho 40 anos, eu não vou mudar mais. Sim, você pode mudar. Dá trabalho. Exige disciplina, exige treino, mas é possível. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Habilidades para conseguir transformar essa mente e conseguir atingir os seus objetivos. O que pode dar errado? Qual é o maior erro quando a gente executa essa habilidade de escolhas, quando a gente encara essa habilidade? O maior erro é eu deixar para escolher na última hora. Tá, eu vou no aniversário, lá eu decido o que eu faço. Fadado ao fracasso, não vai dar certo. Sabe por quê? Porque a gente come com os olhos. O desejo vai vir. Se você deixar para escolher se você vai ou não comer a sobremesa na hora que você estiver terminando a sua refeição, todo mundo vai pedir a sobremesa. Você vai olhar aquilo, vai ser muito mais difícil resistir se você não tiver comprometido com a sua escolha antes. É muito mais fácil você resistir se você já tiver feito a sua escolha. Se você deixar para a última hora, não vai dar certo. Então, dica da Psi: decida, escolha antes de se expor à situação. Você tem um evento hoje à noite? Decida antes de ir quais são as suas exceções, se vai ou não abrir uma exceção e quais serão as exceções a serem abertas. Defina antes. Ai, Aline, mas nem sei o que vai ter. Não importa. Decide se você vai se manter no plano ou não. Antes de ir, baseado, sendo coerente com a sua meta, se você está no credor ou no devedor. Lembra? É todo um jogo. Vou dar alguns exemplos aqui de quem adquiriu essa habilidade. Eu vou contar 2 historinhas de 2 pacientes reais, porém com nomes fictícios, tá? E aí a gente vai analisar cada uma delas, como aconteceu. Bia tinha uma confraternização na pizzaria e estava engajada em um plano alimentar em que os carboidratos não faziam parte da rotina. Já sabendo que enfrentaria essa situação, Bia passou todo o dia fazendo as suas refeições dentro do plano e se preparando para abrir essa exceção na pizzaria. Na pizzaria, definiu que comeria 2 pedaços dos seus sabores preferidos e não consumiria o álcool. E assim ela fez. Percebe como ela fez as escolhas? Olha, o que ela fez? Ela tinha um evento, ela se preparou para este evento, definiu qual seria a exceção dela, a quantidade de exceção e definiu que ela não teria escolha. Então, ela decidiu que ela teria escolha sobre comer a pizza, 2 dos seus pedaços preferidos. E ela não tinha escolha, ela não consumiria álcool naquele dia. E aí ela curtiu o momento, curtiu o seu pedaço de pizza e tomou água com gás naquele dia.
e tá tudo bem. Nossa, Aline, mas você fala que não é para restringir. Gente, de novo, não dá para ter tudo de tudo. Quando eu vou comprar um sapato, eu chego lá disposta a comprar um sapato, não dá para eu sair com 5 da sapataria se eu não tenho crédito no meu cartão de crédito. Eu vou ter que sair com 1 se é o dinheiro que eu tenho para gastar. Por que com a alimentação a gente não faz isso? A gente se permite. A conta chega também. E é você que paga por ela. Tá? Outro exemplo. Cris. Em plena quinta-feira, saiu com as amigas para um happy hour. Comeu um petisco e bebeu alguns chopps. Na sexta-feira pela manhã, ao chegar na empresa em que trabalha, se deparou com um café da manhã incrível oferecido pelo seu fornecedor mais importante, que Cris analisou e decidiu se manter no plano alimentar, consumindo apenas salada de fruta e iogurte, visto que na noite anterior já havia aberto a exceção e o fim de semana estava próximo. Então, olha só, a Cris abriu uma exceção que não estava esperada no happy hour. O happy hour surgiu e ela quis curtir com as amigas. Devedor. No café da manhã, houve uma outra possibilidade inesperada, mas aí Cris decidiu que não ia abrir exceção. Ela estava no devedor, tinha aberto uma exceção e curtido a noite anterior e estava próxima de um fim de semana que ela sabia que haveriam possibilidades de novas exceções. Então ela decidiu se manter no plano de forma consciente. Ela escolheu não abrir exceção e aí ela olhou para a mesa e decidiu o que é que ela iria comer dentro do plano dela. Percebem como funciona, como é esse movimento? Aline, eu entendi. Mas nem sempre é possível planejar. Os imprevistos acontecem. Concordo. A Cris aconteceu isso. Ela não esperava nem pelo happy hour e nem pelo café da manhã na empresa na sexta-feira. Foram 2 imprevistos. Mas eu, ainda assim, diante dos imprevistos, eu posso escolher. E aí eu vou escolher pensando se eu estou no credor, no devedor e sendo coerente com a minha meta. Eu sempre tenho escolha. Eu não sou refém da conveniência, eu não sou refém das circunstâncias. Eu posso escolher? Sim, pode doer, eu posso não gostar, mas eu vou gostar da consequência que isso vai me trazer. Outra coisa que pode surgir aí, não quero perder a minha liberdade de comer o que eu quero na hora que eu quero. Eu quero decidir. Quero chegar no restaurante e decidir o que eu quero. Ok. Você vai se responsabilizar por isso? Tá tudo bem pra você se você não atingir a sua meta de emagrecimento por comer tudo que você quer na hora que você quer, sem critério, sem ser coerente? Se você assumir essa consequência, tá tudo bem. Gente, somos adultos. Eu suponho aqui que estamos conversando com adultos. Adultos conhecem consequências. Então, toda escolha gera uma consequência. O que você precisa pensar é qual consequência você vai arcar e se responsabilizar por ela. Se você quiser seguir a sua vida sem fazer escolhas alimentares, isso pode ter uma consequência não só de peso, de repente até para a sua saúde. Agora, se você quiser ter uma vida mais saudável, conseguir atingir a sua meta de emagrecimento ou de manutenção de peso, talvez em algum momento você tenha que decidir não ceder a um desejo. Você tenha que ser firme. É muito trabalhoso ter que escolher. Me conta o que não dá trabalho nessa vida. Levantar da cama e escovar o dente dá trabalho. Tudo é trabalhoso. E mais trabalhoso do que fazer escolhas para eu me manter no plano é eu ter que cuidar da minha saúde depois por estar acima do peso, por estar com colesterol alto, por estar pré-diabético. Isso também dá trabalho. Então, de repente, o que eu preciso é assumir esse trabalho agora para poder usufruir depois de uma vida mais saudável, mais tranquila.
Você sabe que eu estava conversando com o meu marido nas férias, a gente lá batendo um papo. Nós estamos aí na casa dos 40. Daqui 20 anos eu tô na terceira idade. Então eu tô plantando agora, e não só de estética, gente, eu tô falando muito além de estética. As minhas escolhas agora, eu vou colher logo ali. Como eu quero estar com 60 anos? Isso vai depender muito do que eu vou fazer agora. Por isso é tão importante eu assumir minhas escolhas agora nesse momento, né? Então, assim, é difícil fazer escolha, é trabalhoso, é até frustrante, porque às vezes eu vou ter que dizer não para mim mesma. Hoje a Helena, quando a gente é criança, quem diz não pra gente é mãe e pai, né? A Helena, ela já tinha tomado. Ontem a avó dela veio em casa e trouxe um isoporzinho de picolés, de groselha, de uva. Vó não traz né, gente? Vó traz o isopor do negocinho. E os picolés estão todos lá no meu congelador para administrar. A Helena tem que administrar os picolés. Imagina para uma criança. Olha a responsabilidade. Helena acordou, tomou café da manhã, deu ali 10 horas da manhã, quando eu vejo ela tá com picolé na boca. Já tava, deixa, o primeiro picolé do dia. Logo depois do almoço, mamãe, eu quero tomar um picolé de sobremesa. Aí a mamãe respira, fala, toma um picolé de sobremesa. Lá no forno, toma um picolé de sobremesa. Dali 15 minutos, a Helena pergunta pra mim, mamãe, posso tomar outro picolé? Não. Não pode tomar outro picolé. Mamãe, mas é só o terceiro. Não. Então, quem diz o não pra Helena sou eu. Não é? Ela ficou frustrada, ficou chateada, brigou comigo, ficou brava que o picolé tá lá e eu não posso tomar o picolé. Gente, é o terceiro picolé no prazo de 4 horas. Não dá, né? Então, assim, eu disse o não da Helena. Quem vai ter que dizer o seu não? É você. Comece agora. O que nós vamos fazer para começar neste momento a fazer escolhas conscientes? Tá? Você já tem uma meta, que você já traçou ela. Então agora, antes de se expor a qualquer situação que envolva escolhas alimentares, você vai decidir o que fazer. Você vai decidir quais serão as suas escolhas, sempre focando no que eu posso, não no que eu não posso. Sempre focando no que eu escolho, tá? Então você vai pegar uma folha, vamos no passo a passo. Primeiro passo, você vai pegar uma folha de papel, ou na agenda, ou no notas do seu celular, onde você achar mais oportuno, tá? E você vai registrar por escrito quais são as suas escolhas durante o dia, tá? Então, hoje à noite, você vai saindo da live, definir quais são suas escolhas para amanhã. Amanhã é quarta-feira, então defina. Eu vou abrir exceção amanhã? Eu não vou? Quais são as exceções que eu vou abrir se eu for abrir? Tá? Defina, inclusive, se você vai abrir exceção e quais serão. E registra. Aquilo que está registrado é o seu plano, são as suas escolhas. Depois disso, você não tem mais escolha. Você não vai sair do plano. Perceba que eu não estou dizendo para você não pôr exceção, hein? Eu estou dizendo para você, se for fazer uma exceção, registrar. Se a exceção tiver registrada, ela já faz parte do seu plano. Tá tudo bem. Se eu registrar que eu vou comer uma pizza amanhã, tá tudo bem. Ela não é uma falha, uma escorregada. Ela faz parte do seu plano. Tá? Então, registre as suas escolhas. E depois que você registrou as suas escolhas, você não tem mais escolha, você vai ter que seguir. Depois disso, você vai monitorando o seu dia e registrando se você consumiu alguma coisa que não estava no seu plano. E registra, porque depois ao final do dia você vai conseguir avaliar se você conseguiu fazer boas escolhas, se você conseguiu se manter nas escolhas que você fez ou se você escorregou. Por que você escorregou?
Será que você não está sendo realista nas suas escolhas? Será que está faltando controle, resistência para se manter nas suas escolhas? Esse exercício ele vai te ajudar a treinar a habilidade de fazer escolhas e até corrigir o que não saiu bom, o que não deu certo. Da próxima vez você já sabe que as falhas que podem acontecer e se preparar para elas. O que você prefere? O custo da impaciência ou a recompensa da espera? Você prefere pagar agora para receber depois ou usufruir agora e pagar depois? Ok? Suas escolhas precisam ser pautadas nisso. Porque se você resolver usufruir agora, você vai ter que pagar depois. É a vida.